Hoje vamos falar de alfabetização matemática adaptada para pessoas com deficiência intelectual, autismo e síndrome de Down. Eu sou Cláudia Rego, sou professora, psicopedagoga, especialista em educação especial e criadora do método AFA, um método de alfabetização adaptada para pessoas com deficiência e dificuldades de aprendizagem. E hoje nós vamos conversar sobre como ensinar matemática para crianças com deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo. Vamos conversar sobre isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você sabe como ensinar matemática para crianças com deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Cláudia, existe uma forma diferente? Existe uma alfabetização matemática adaptada? Sim. Por que, Cláudia? Porque pessoas diferentes, alunos atípicos que não acompanham igual o conteúdo escolar e a vida escolar como as crianças típicas, por serem diferentes, precisam de uma forma diferente de serem ensinados e de aprender. Precisamos desse olhar para que a gente consiga colher avanços reais, para que a gente não fique rodando em círculos, fazendo atividades fáceis, entregando qualquer atividade para a criança para ocupar tempo, e isso se repete tanto que ao longo do ano escolar chega uma hora que ela trava, ela cansa, ela não quer mais saber. Não tem os desafios e não tem os crescimentos. Então, nós vamos começar a falar sobre isso. Como ensinar matemática para crianças com deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo, nesse olhar de vamos fazer com planejamento, intencionalidade e responsabilidade? Mas antes de começar, eu vou te pedir com muito carinho que já deixe o seu like, que se inscreva no canal, porque essa inclusão que nós tanto desejamos e temos direito, passa também por suas mãos. Então eu preciso da sua ajuda e vamos lá. Vamos para a aula, Cláudia. O que é que a gente vai falar hoje? Como ensinar matemática. Porque a matemática precisa começar no concreto antes da folha. É isso que nós vamos aprender aqui hoje. O que você vai aprender de diferente? Porque a matemática precisa começar no concreto antes da folha de papel, das 1000 atividades que a gente baixa na internet, das atividades avulsas que a gente vai fazendo sem sentido e copiando números. Porque eu preciso começar no concreto. Eu tive uma oportunidade de fazer uma live com o professor Léo Aquil, especialista em matemática, doutor em matemática. E ele me dizia: Cláudia, o que a criança com dificuldade de aprendizagem decora, ela aprende rápido, ou ela esquece rápido. Por quê? Porque ela tem um comprometimento nessa memória. Tem uma deficiência intelectual, uma síndrome de Down. Então, o que ela decora, ela esquece fácil. Mas o que ela aprende fica, porque essa memória do aprendizado com sentido é preservada. Por isso o concreto, porque ela precisa aprender e não decorar. Ela precisa ver, pegar, comentar, selecionar, manipular com rotina, repetição e regularidade. Aí o aprendizado fica e aí ele se transforma em crescimento, em avanços reais. Isso me deixou muito feliz quando eu fiz essa live com o professor Léo aqui. Porque eu disse, ok, então, crianças que a gente olha e que entende que tem uma dificuldade, ela tem uma memória preservada, então vamos aprender mais sobre isso. Se você é mãe ou professora de uma criança com autismo, síndrome de Down ou deficiência intelectual e já tentou ensinar matemática direto na folha, copia o número, escreve de 1 até 10, escreve de 1 até 20 e percebeu resistência, travas ou confusão, essa aula é para você. Como ensinar matemática? A matemática precisa começar no concreto, por quê?
porque o conceito matemático não nasce do símbolo. 3, puramente 3, um símbolo, um signo gráfico. Ele nasce da relação construída na experiência. E se nasce na relação construída na experiência e se passa pelo concreto, se eu pego, se eu vejo, se eu manipulo, esse aprendizado fica. Lembram do professor Léo aqui? O símbolo apenas representa algo que já foi compreendido. Sem compreensão prévia, o símbolo é vazio. O número 5 representa um 5 se ele foi compreendido, que aqui é o número 5, aqui são 5 dedos. Se não, sem compreensão prévia, o símbolo é vazio, é um número no papel, sem sentido e sem compreensão. Quando ensinamos o número apenas como desenho gráfico, isso é o 5, isso é o 7, isso é o 9, sem que a criança tenha construído os processos mentais básicos, olha a pista, processos mentais básicos, acontecem 5 efeitos principais e negativos. O cérebro memoriza, mas não organiza. A construção é sem fundação, de alicerce mesmo. Eu sei copiar, sei escrever números de 1 a 10, mas eu não tenho as bases da matemática. Eu não construí os processos mentais básicos em mim. Fica uma construção sem fundação. Aí surge a ilusão de aprendizagem. Meu filho conta até 20. Meu filho escreve até 30. Meu filho faz continhas, 2 mais 2, 5 mais 5 no papel. Dificuldade de generalização. Pergunta a ele o que significa aquele 7, ele não sabe generalizar. Que significam 7 bolinhas, ou significam 4 mais 3, 4 tampinhas mais 3 carrinhos. Aí essa matemática vira decoreba, decoração. E aí a criança passa a contar mecanicamente. Sabe contar, né? Decorar a sequência numérica, sabe fazer de 1 até 20. Resolver apenas no modelo, travar quando o formato muda e evitar a matemática. Porque está sem sentido, porque está difícil, porque eu não estou gostando, eu não quero fazer. Então é por isso que não devemos ensinar o número apenas como desenho gráfico. Precisamos antes desenvolver e construir os processos mentais básicos. Quando o número é ensinado sem base relacional, não está relacionado a nada, é um número frio, ele vira desenho. E desenho não sustenta raciocínio. Faça o que então, Cláudia? Pega o seu pote de tampinhas e vai construir brinquedos, pensar em brinquedos ou recursos pedagógicos, ou jogos, ou brincadeiras, tudo com tampinhas. Para que você vá construindo e desenvolvendo os processos mentais antes do uso formal dos números. Brinca com tampinhas e entende e explica sobre classificação, comparação, correspondência, seriação, sequenciação, inclusão e conservação. Como, Cláudia? Me dá uma dica aí. Vamos resumir o que vimos aqui até agora? Nós não podemos começar apenas pela folha. Começar pela folha é ensinar o desenho do número. Vamos chegar lá nesta atividade. Mas antes de chegarmos nesta atividade, vocês precisam começar pelo concreto, que é ensinar o que o número significa. Cláudia, dá um exemplo aí. Olha a nossa parte da aula. Brinque e aprenda com o AFA. Esse brinquedo é muito legal. Um recurso pedagógico, o nome que você quiser dar. Faça e brinque com um papelão, sempre com recursos de baixo custo, sempre com materiais reciclados. Um papelão com uma pirâmide com bolinhas. Essas bolinhas são do tamanho da tampinha de garrafa PET e tem ali a legenda. Você escolhe 5 cores de tampinhas, coloca num cestinho e ali tem número 1, 2, 3, 4 e 5. Cada número corresponde a uma cor. Você monta a sua pirâmide, tá tudo certinho. E aí, Cláudia, será que essa brincadeira ensina mesmo muita coisa?
Ou eu só pego a cor e coloco no número, pego a cor e coloco no número. Vamos ver? O que está sendo construído sem a criança perceber quando ela brinca com esse recurso pedagógico? Ela está construindo, sem perceber, brincando com você, a associação simbólica, leitura de código, regra lógica, correspondência, atenção sustentada e organização sequencial. Isso é alfabetização matemática adaptada, ampliada. Cláudia, como colocar potência nesse recurso? É isso que a gente precisa fazer. Sair do mecânico, não é brincar por brincar, jogar por jogar. Pergunte, como você soube que aqui era o vermelho? Incentive a criança a consultar a legenda. Onde está a legenda? Qual a cor do número 4? Ou o azul é correspondente a que número? E aí você conversa, você dialoga, você cria relações, você amplia a organização do pensamento. E aí a gente descobre por que, vindo nesse processo de alfabetização com Maria Alice, a minha filha de 14 anos, se alfabetizou aos 9 anos de idade, hoje já tem 14, já lê e interpreta textos com conservação, que vem da matemática, é muita coisa linda quando vocês começam a fazer isso aqui. Pensem nisso, trabalhem o Brinque e Aprenda com o AFA. Vá construindo as bases, o suporte, o alicerce. E aí, quando você entrega a alfabetização, que você traz junto essa matemática com sentido e planejada, e pensando nas estruturações de base anteriores, a gente caminha, a gente faz problemas matemáticos, a gente avança e começa a conversar melhor, a organizar o pensamento, a contar histórias. E aí eu comecei a ver Maria Alice fazer isso e fui perguntar para a Proelis, Proelis, o que está acontecendo? Ela amadureceu agora e ela relaciona conversas de uma coisa com a outra, com o que ela assistiu. Ela, Cláudia, é a matemática, né? A organização dos processos mentais que vem para a vida cotidiana organizar o pensamento. Por isso precisamos fazer com intencionalidade e eles aprendem matemática? Sim. Agora nós precisamos entender que existem as bases anteriores a pegar o papel e ficar ensinando continha. Vou ensinar continha? Vou. Maria Alice já faz sozinha. Vou ensinar pequenos problemas matemáticos? Vou. Maria Alice já faz sozinha. Mas enquanto eu estava no papel, por isso essa aula, nada acontecia e ficava mecânico. E eu achava que estava conseguindo. Deve ser só as continhas, eu acho que ela só sabe até aqui. Problemas matemáticos, não sei se ela vai compreender, não. E qual foi a história, qual foi o percurso? Eu vou te contar e presta atenção agora. Com 9 anos ela se alfabetizou, nós viemos caminhando, ela ficou segura na alfabetização, eu já tinha bases de desenvolvimento dos processos mentais intencional, porque eu já conhecia a professora Elisângela Cardoso. E aí eu paro e intencionalmente vou fazer a alfabetização matemática adaptada com Maria Alice, assim como eu construí o método AFA. Só que agora olhando para a matemática com o apoio da professora Elisângela Cardoso. E aí eu consegui chegar até os pequenos problemas matemáticos. Mas foi com construção e com base. Então, quando a criança aprende a ler a legenda e aplica a regra de recursos como esse que você aprendeu hoje, ela está aprendendo que matemática é organização e significado, não apenas um número. Você vai chegar no papel, mas comece antes com o seu pote de tampinhas. Fez sentido? Agora é aquela hora em que eu te peço mais uma vez carinhosamente, já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, agora termina de assistir a aula e compartilha, porque a inclusão que nós desejamos, merecemos e temos direito passa também por suas mãos. Faça agora a sua parte e joga essa aula para o mundo e compartilhe. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e até um próximo encontro.